Muito bem, queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos no ar. Mais uma vez o meu convite especial para a terra de Israel. Estaremos saindo com a caravana, se Deus assim o permitir, no mês de julho. E o meu convite é especial para você, porque é de suprema importância esta viagem. Não fazemos apenas uma viagem visando um turismo de entretenimento, mas muito mais do que um turismo de entretenimento, nós estaremos buscando a presença de Deus, aprendendo com o Senhor, exatamente nos mesmos lugares onde tudo aconteceu. Se você quiser ir conosco nesta viagem, você não precisa se assustar com a alta do dólar, com isso, com aquilo, com conflitos. Não, meu querido. É um passo de fé, e Deus está conosco, e Ele é aquele que provê todas as coisas. O que você deve fazer é ir à Rua 1, número 170, ali no setor central, na Tropical Turismo, Rua 1, número 170, e dê ali o seu nome. As vagas são limitadas, você dá o seu nome, e aí, meu irmão, pode deixar. Deus é poder para fazer todas estas coisas. Se Deus vai te levantar para ser impactado nas terras de Israel, Ele também é o provedor de todas as condições. Se você quiser maiores informações, o telefone é 3224-9998. 3224-9998. Muito bem. Queridos, baseado neste texto aqui de Jeremias, eu quero deixar um alerta para todos os nossos amados, queridos irmãos, obreiros, todos aqueles que têm consciência de que foram chamados, como já ministramos aqui, para ser porta-voz da palavra de Deus. Aqui no texto de Jeremias, que eu faço questão de ler novamente, diz: não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, eu sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele que está, em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Olha o que diz esse texto. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Está aqui em Jeremias, querido, capítulo 23, do versículo 21 ao versículo de número 28. E a exortação do Senhor é muito séria. Parece que é um tanto quanto simplória quando ele diz: aquele que tem a minha palavra, pregue-a com verdade, fale a minha palavra com verdade. Você pode até dizer: não, mas a palavra do Senhor é a verdade. O problema todo é que muitos acrescentam
ou subtraem, ou torcem a palavra de Deus, para não ferir susceptibilidades, por interesse próprio ou mesmo por torpe ganância, e se tornam então um porta-voz do engano, e faz com que o povo de Deus caia em erros terríveis, lastimáveis. Olha o que diz o 27, o versículo: os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O Senhor está nos exortando a pregar a sua palavra, mas pregá-la com verdade, não para agradar a homens mas sim agradar a Deus, este que prova os corações. Não estamos aqui para agradar a homens, mas fazer a vontade daquele que nos arregimentou, porque ele mesmo faz a ferida e ele mesmo sara a ferida. Mas como pastor, eu posso pregar então esta palavra com verdade. Primeiro, meu querido, esta palavra tem que ser ministrada com uma entrega total. Isto mesmo, ministrar a palavra com verdade, somente aquele que se dá de maneira plena, completa e absoluta numa entrega total. Isso dentro das normas, dentro dos princípios imutáveis de Deus, porquanto os princípios de Deus são inegociáveis. Portanto, tem que haver uma entrega total, absoluta, e fazer tudo dentro destas normas e princípios imutáveis que foram estabelecidos por Deus e com plena esperança, convicta dos frutos. Isso mesmo, querido. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo de número 15, está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Porque aquele que maneja bem a palavra da verdade, ele é aprovado pelo Deus Todo-Poderoso. E Paulo está dizendo para Timóteo procurar apresentar-se a Deus aprovado. De que maneira, Paulo? Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E isso só é possível com uma entrega total ao nosso Deus, uma entrega absoluta ao Senhor. E aí fazer tudo dentro das normas e daqueles princípios imutáveis, inegociáveis de Deus. E com essa esperança de produzir frutos para o Senhor nosso Deus. Queridos, preste bem atenção. Temos que pregar a palavra com profundidade. Temos que pregar a palavra com autoridade. Mas temos que fazer também isso com mansidão. Temos que fazer isso com humildade e com íntima compaixão. Mas nunca procurar agradar a homens, mas a Deus que prova os corações. Por isso a exortação do Senhor lá no capítulo 23 de Jeremias, porquanto os profetas estavam profetizando mentiras, estavam usando sonhos, exatamente para fazer com que o povo de Deus se esquecesse do Senhor, da sua palavra, e foram repreendidos pelo Deus Todo-Poderoso. Amados, você que ocupa uma tribuna na sua congregação,
a qual o Senhor colocou sob sua responsabilidade, você tem que pregar a palavra com verdade. Talvez você possa dizer, pastor, mas se eu fizer assim, é óbvio que muitos vão sair. Mas porque está escrito que chegariam os dias que não sofreriam a sã doutrina, porque teriam comichões aí nos ouvidos, e portanto iriam em busca de alguma coisa que viesse preencher os próprios desejos dos seus corações. Não tem importância, meu querido. Deus conhece aqueles que são seus, e os que são de Deus ouvem a palavra de Deus com verdade. Queridos e amados irmãos, aqui no capítulo 2 ainda de Timóteo, Paulo escrevendo diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, assim mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, homens capacitados para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço, Timóteo, se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem nos arregimentou foi o nosso Deus. Quem nos chamou e nos comissionou para sermos porta-voz da sua verdade foi o próprio Deus. Portanto, não se envolva com negócio nenhum desta vida para agradar aquele que te arregimentou, pregando a sua palavra com verdade. Outra maneira de pregar esta palavra com verdade é estando em plena obediência, isto é, obediência incondicional, meu querido. Obediência incondicional. Quer dizer, ela não pode estar condicionada absolutamente a nada. Mesmo que aquilo que Deus te manda fazer pareça um tanto quanto absurdo, quem sabe contrário à própria razão. Como está aqui no capítulo 13 de Jeremias, que parece um tanto quanto absurdo. Olha o que o Senhor disse. Jeremias, vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não metas na água, não lave. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo, toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Olha, a caminhada foi enorme, das terras de Israel até junto ao Eufrates. É muito longe, principalmente naquela época em que não tinha e todo esse meio de transporte que nós temos. Mas Jeremias simplesmente obedeceu. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passado muitos dias, disse-me o Senhor, Jeremias, dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei, que escondesse-as ali. E fui, obediência plena, isto mesmo, incondicional. Parecia que tudo era meio absurdo, mas a obediência incondicional, mesmo que algo pareça absurdo e contrário à razão, é aquilo que Deus quer que seja falado. É o que Deus quer que seja dito com muita convicção e autoridade nele. Jeremias fez isso. Fui ao Eufrates, de Jeremias, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. E eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Aí veio a palavra do Senhor. Esta é a verdade. Assim diz o Senhor.
Deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Tudo isso aconteceu, parecia absurdo, parecia algo contrário à própria razão. Como que Deus me manda comprar um cinto, não lavar esse cinto, colocar nos meus lombos, depois de algum tempo, me manda levar esse cinto uma distância de quase 1.000 quilômetros, escondê-lo ali perto do rio Eufrates, volto, passa um tempo e diz, volta lá de novo, para tomar o cinto de onde você colocou, mas esse cinto está podre. E aí é que vem a verdade de Deus. Farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém, este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar. Será tal como este cinto que para nada presta. Esta é a verdade de Deus, meu querido. Jeremias teve que fazer tudo isso para ter a convicção do que Deus realmente queria. Mensagem dura, mas esta é a obediência incondicional. Quando se está nesta condição, se está pronto para pregar a palavra de Deus com verdade. Outra maneira é com intimidade profunda com o Senhor. Essa intimidade profunda, impregnado aí com a sua verdade imutável e vivenciada. Isto é, constatar, exortar, delatar práticas contrárias a Deus. Como fez o profeta Natã. Isso, que confrontou Davi. A verdade dói. Sim, a verdade também nos coloca muitas vezes em risco. Não tem importância, Deus nos chamou exatamente para isso. A palavra de Deus pode causar até revolta em muitas pessoas, esta verdade, quando ela é ministrada, mas é necessário, porque a palavra pregada com verdade é essa que instrui, é esta que educa, ela exorta, sim, ela exorta, mas também ela nos edifica. Amados e queridos irmãos e ouvintes, pregue a palavra com verdade. Não tem importância, doem quem doer, haja o que houver, pregue a palavra com verdade. É o que nos diz o texto. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, cresceram, dão fruto, tem nos lábios. Ele tem o Senhor nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matador e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. E Deus responde, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, Jeremias, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? É difícil, não é fácil, é desgastante. Mas você, meu irmão, pastor, obreiro, ministrante da palavra, você, evangelista, você que tem a consciência de que és comissionado por Deus para pregar esta verdade, então, você que tem a palavra de Deus, pregue-a com verdade. Foi para isso que Deus me chamou e te chamou, para pregar a palavra com verdade. Porque a obra é feita pelo Senhor. Muitos vão aceitar, muitos vão rejeitar. Mas, como Deus conhece os que são seus, não se preocupe. Você é apenas um porta-voz, mas faça isso da maneira correta, com entrega total, absoluta.
e dentro das normas, dos princípios inegociáveis de Deus, em obediência incondicional, mesmo que pareça absurdo o que Deus está falando, e com muita intimidade profunda com o Senhor, essa intimidade impregnada aí da verdade imutável vivenciada. E aí você exorta, delata práticas contrárias a Deus e a obra é realizada. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te dê força, ânimo e que jamais resvale os pés nem para a direita nem para a esquerda. A palavra, com verdade, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Até o nosso próximo encontro, meu querido. Se até lá a verdade imutável, nosso Deus, Jesus, não voltar. Fiquem com Deus.